Salve, salve, Igor e Monark. Salve, mestre de todos nós, professor Clóvis de Barros Filho. Aqui quem fala é César Galvão, de Londrina. Professor, conta quando o senhor esteve num congresso apresentando uma proposta de ética como disciplina transdisciplinar e o senhor teve o microfone cortado. Abração. Sério? Bom, primeiro, César Galvão é um amigo. Podem até... das figuras mais fidalgas, educadas, doces e generosas que eu já conheci na minha trajetória. Rapaz estudioso, humilde e desses tolerantes. Gosta de aprender e de conversar com quem discorda dele. Bom, tá feito, acho que tudo que eu penso realmente do César. Uma honra para mim desfrutar dessa amizade. A história é muito legal porque comecei a dar aula lá em Mogi, eu contei, e aí teve um congresso de professores de jornalismo em Salvador, na Federal da Bahia, e eu cheguei lá pro meu chefe e falei, cara, eu queria ir no congresso. Foda-se, não. Não, mas pelo menos não dá falta. Não, dou. Falei, bom, tudo bem. Eu então peguei o Buzungas e fui pro Salvador. E aí tinha lá um segmento lá de ética no jornalismo, que era a minha. Aí tava lá um cara que ia dar uma palestra, né? Professor da USP e tal, que ia dar uma palestra, professor Bernardo Kuczynski e tal, pá. E eu lá no fundo, né? Aí abriu para perguntas, né? E eu... E aí, nome, instituição e a pergunta. Meu nome, na época, zero, né? Quer dizer, tipo, Clóvis ou... né? Você não era famoso. Bom, enfim, isso continua não sendo, mas nem mesmo entre as pessoas aí, zero. E a instituição é o que é... Fale aí. Eu peguei e falei, não, eu queria defender que a ética não deve ser o objeto de uma simples disciplina, né? E por quê? Porque eu acredito que num curso como o curso de jornalismo, a discussão ética ela poderia ser melhor como um tema transdisciplinar. De tal maneira que o professor por exemplo, o professor de telejornalismo discute a ética no telejornalismo. O professor de fotojornalismo tem condições de discutir as questões éticas do fotojornalismo. O professor de rádio tem condição de discutir as questões éticas do radiojornalismo. E, portanto, deveria haver um departamento de ética municiando todos os professores naquilo que eles precisam para tratar da ética nas suas disciplinas. Muito bem. O que aconteceu durante a minha fala? E aí você percebe o valor de um discurso. O valor do discurso não está no que você diz, mas está na legitimidade do porta-voz. Como... né? E como eu estava dizendo meio que o contrário do que, de alguma forma, estava instituído, então o meu microfone foi desligado no meio do caminho. Sabe, eu falei só pra mim. E isso simbolicamente identifica o desautorizamento. Você não tem capital acadêmico para propor uma heresia desse naipe. A história é bem legal porque 15 anos depois, exatamente, o mesmo congresso me chamou para dar a palestra, a tal da palestra. Mesmo tema. Enfim, no final eu ia dar o tom de ética no jornalismo e tal. E aí eu resolvi fazer uma brincadeira, não foi uma vingança, foi uma brincadeira. E eu comecei assim, eu estava falando 15 anos atrás, mas aí cortaram o microfone, houve um problema elétrico. Então, como eu acho que agora não vai ter o mesmo problema elétrico, eu vou retomar a minha proposta, que é a mesma de 15 anos atrás. Só que agora, claro, foi considerada pelo representante do CNPq, da CAPES, que isso tem que ser levado para o Conselho Federal da Educação, e piriri, pororó e pará. A proposta era a mesma. O que mudou? Mudou a legitimidade do porta-voz, mudou o lugar de fala, né? Mudou o autorizamento social para propor uma heresia, né? E isso é muito interessante você perceber. Quer dizer, não é que eu troquei a proposta, é a mesma proposta.
proposta. Só que agora eu posso propô-la. Antes, não. Antes, de jeito nenhum, né? E, bom, o César, que já me viu contar essa história milhões de vezes, lembrou com muita pertinência do quanto essa história é explicativa, né? Do que é a vida em sociedade. Pode crer.